O preço das coisas não para de subir, gasolina, gás de cozinha, os alimentos no supermercado, está tudo subindo, o que está acontecendo? Será que a inflação voltou? Será que ela veio para ficar? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os dois principais motivos por que isso está acontecendo e se você deve se preocupar com isso ou não. Olá, sejam bem-vindos ao canal Olho da Cara Educação Financeira. Meu nome é Júlio e aqui a gente fala tudo sobre economia comportamental, sobre finanças, sobre investimentos, sobre educação financeira e todas essas coisas importantes que você precisa saber para não repetir os erros que eu cometi no passado e que literalmente me custaram o olho da cara. Quer saber mais sobre essa história? Vou deixar o link aqui na descrição para você saber depois desse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre os dois principais motivos por que os preços estão subindo tanto. São duas coisas diferentes e eu vou separar. Primeiro a gente vai falar sobre gasolina, gás de cozinha e depois vamos falar sobre o resto dos produtos, ok? Então gasolina e gás de cozinha, como todo mundo sabe, são dois produtos que são derivados do petróleo e o petróleo tem o seu preço baseado na cotação do dólar. Tudo que é commodity, petróleo, trigo, arroz, soja, carne, tudo isso são commodities e as commodities têm o seu preço baseado no dólar, que são coisas comercializadas internacionalmente. Então, se o preço desses produtos no mercado exterior aumenta, naturalmente as empresas vão vender para quem está pagando mais. Então, por isso que esses preços são sensíveis ao dólar. Então, o dólar tem subido muito ultimamente. Depois da pandemia aí chegou a bater 5,70, né? Agora baixou, está 5,20, mas ainda assim está muito alto. Né? Mas muita gente deve estar se perguntando, o Brasil não é alto o suficiente em petróleo? Sim e não. Sim, porque a gente produz sim mais petróleo do que consome. Porém, tem uma pegadinha aqui. Quando as refinarias brasileiras foram construídas lá na década de 50, o Brasil quase não extraía petróleo. Então elas foram construídas para utilizar um petróleo que vem lá do Oriente Médio, que é um petróleo mais fino. O petróleo extraído no Brasil é um petróleo mais grosso, que não serve nas nossas refinarias. Então praticamente todo o petróleo que a gente extrai, a gente vende no mercado internacional e compra outro petróleo no mercado internacional para usar nas nossas refinarias aqui. Então por isso a gente depende muito da cotação do dólar por conta desses contratos de compra e venda de petróleo, que são todos em dólar naturalmente. Então hoje o preço do petróleo, do barril de petróleo, está por volta de $70 e a gente tem um dólar a 5,20, por isso que a gasolina está tão alta. O preço do petróleo está alto, ele chegou a bater $30 alguns anos atrás, quando o dólar já tinha começado a disparar, né, em relação ao real, mas o preço do petróleo naquela época estava muito baixo. Então uma coisa compensou a outra. O petróleo já chegou a custar, há quase 10 anos atrás, né, por volta de 8 anos atrás, chegou a custar mais de $100, chegou a bater $110 o preço do barril. Só que naquela época, duas coisas estavam acontecendo. Primeiro que a cotação do dólar estava 2 e pouco, ou seja, menos da metade do preço de hoje. E naquela época também o governo Dilma estava segurando artificialmente os preços da gasolina e do gás de cozinha, tanto é que quase quebrou a Petrobras naquela época. Então, no passado a gasolina não estava tão cara por conta dessas coisas. Tá? Hoje em dia, a Petrobras já tem liberdade para praticar o preço que ela precisa praticar, né, para ter lucro, para ser uma empresa saudável. Só que o preço do petróleo está alto e a gasolina e o preço do petróleo também está alto, tudo alto. Então, por isso que o preço da gasolina e do gás de cozinha subiu tanto. E obviamente o preço da gasolina subindo, o preço do diesel, né, sobe. Isso sobe o custo do frete, o custo de transporte. Quando você vai comprar o seu produto no supermercado, ele é produzido lá do produtor até o supermercado, até o consumidor. Tem toda a questão da logística e isso custa um dinheiro e varia em função do custo do diesel, né, obviamente. Então, subindo a gasolina, subindo o diesel, sobe o preço de tudo. E tem outro componente muito importante aqui, que é decorrente aí da nossa crise por conta do coronavírus, né? Quando
essa crise, essa pandemia começou, o governo, não só o governo brasileiro, mas o governo das principais economias, tanto dos Estados Unidos como da Europa, eles começaram a injetar dinheiro na economia para estimular, para não ter um colapso na economia. E toda vez que você injeta dinheiro, você imprime dinheiro, qual que é o efeito colateral disso? O efeito colateral é que isso gera inflação, o preço de tudo, de todos os insumos acaba subindo, né? Porque não tem mágica, né? Esse dinheiro tinha que sair de algum lugar. O governo já estava gastando mais do que ele arrecadava, começou a implementar algumas reformas, né? A reforma da Previdência foi aprovada um pouco antes aí da pandemia, estava se colocando as coisas nos trilhos e aí veio a pandemia que acabou estragando com tudo. Então o governo teve que dar ajuda para todo mundo, veio o Corona Voucher, aquele monte de incentivo que o governo deu, foi muito importante para segurar a bucha na época, senão ia ter um colapso na economia, foi muito importante. Mas, como eu falei, o efeito colateral foi a geração da inflação. Toda vez que você emite dinheiro, os preços aumentam. Não vou entrar em detalhes aí como isso funciona, mas acreditem que é assim que funciona. E ok, então isso também junta aí com o aumento do frete, né, da gasolina, como a gente viu, do diesel, os valores vão subindo, né? Então hoje a gente tem uma inflação aí beirando já os 10%, né? IPCA está 9 ponto alguma coisa, está quase 10%. E a pergunta que surge é, devo me preocupar com isso? Eu penso assim, sabe uma mola, quando você estica ela, quando você solta, ela volta para a posição original. Agora, se você pegar essa mesma mola e esticar ela demais, o que vai acontecer? Ela vai deformar e ela nunca mais vai voltar à forma original. Eu penso que a nossa economia é essa mola esticada. Ela está num ponto que se a gente soltar agora, ela vai voltar ao que era antes, ela vai comprimir de novo. Por enquanto, a situação está sob controle. Mas se a coisa continuar do jeito que está, o governo gastando mais do que está arrecadando, se não der um freio em todos esses estímulos artificiais que o governo está dando para a economia, eu vejo que a inflação realmente vai voltar e vai ficar aí por um bom tempo, né? Então, por enquanto, a situação acho que está sob controle, mas temos que ficar um pouco de olho nisso tudo. Tá ok, pessoal? Espero que tenha esclarecido. Se você tiver alguma dúvida mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que a gente faz um outro vídeo explicando algum ponto específico que não ficou claro. Comenta aqui embaixo também o que você acha. Você acha que a inflação vai voltar de vez ou não vai voltar? Você acha que ela já veio, não veio? O que você acha sobre esse assunto? E se você gostou desse vídeo, te convido a dar um joinha aqui, isso ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo de todos os próximos vídeos que a gente posta aqui, que tem muita coisa legal ainda para falar, ok? Obrigado pela audiência e até a próxima.